Neste momento você vai viajar através da história da humanidade. Uma jornada épica, desde os primeiros passos do homem até os dias de hoje. Deixe sua mente flutuar por civilizações antigas, descobertas impressionantes e grandes transformações. Mas antes, se inscreva no canal para me apoiar. A história da humanidade começa muito antes dos registros escritos. É na pré-história que encontramos os primeiros passos da espécie humana. Durante milhões de anos, nossos ancestrais evoluíram a partir de hominídeos que habitavam o continente africano. A África, considerada o berço da humanidade, foi o palco das primeiras experiências de sobrevivência, adaptação e criatividade dos seres humanos primitivos. A arte rupestre, encontrada em cavernas como as de Lascaux, na França, revela muito sobre a vida cotidiana, os rituais e os animais que compartilhavam o mundo com os humanos. Essas pinturas, muitas vezes feitas com pigmentos naturais, representavam cenas de caça, figuras humanas e símbolos misteriosos. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o período mais longo da história humana. Nele, os humanos viviam como caçadores-coletores. Aprenderam a fabricar ferramentas simples de pedra e ossos para caçar e coletar frutos. Habitavam cavernas ou abrigos naturais e viviam em grupos nômades, deslocando-se de acordo com as estações e a disponibilidade de alimento. Com o passar do tempo, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, trouxe grandes transformações. A Revolução Agrícola permitiu que os seres humanos deixassem de ser nômades e se fixassem em um só lugar. Aprenderam a cultivar a terra e a domesticar animais, formando as primeiras aldeias. Esse novo estilo de vida trouxe estabilidade, aumento populacional e divisão de tarefas. A cerâmica surgiu como uma forma de armazenar alimentos. As primeiras formas de organização social apareceram, com líderes, curandeiros e sacerdotes desempenhando papéis importantes. Com essas mudanças, surgem as primeiras formas de comércio, troca e economia. O excedente de produção permitiu que algumas pessoas se especializassem em outras atividades, como artesanato e construção. Era o início da civilização. A antiguidade marca o surgimento das primeiras grandes civilizações que floresceram às margens de rios e planícies férteis. Civilizações que deixaram um legado eterno em áreas como religião, política, arquitetura, arte e escrita. É nesse período que vemos nascer os impérios do Egito, da Mesopotâmia, da Índia, da China, da Grécia e de Roma. No Egito, às margens do rio Nilo, desenvolveu-se uma sociedade teocrática, onde o faraó era considerado um deus vivo. As pirâmides, erguidas com técnicas avançadas, ainda hoje desafiam nossa compreensão. O Egito era organizado com uma escrita hieroglífica complexa, práticas funerárias sofisticadas e uma cultura profundamente espiritual. A Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, foi o berço de cidades como Ur, Uruk e Babilônia. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme e os babilônios, com Hammurabi, instituíram um dos primeiros códigos legais conhecidos. A astronomia e a matemática já eram estudadas com profundidade por esses povos. Na Índia Antiga, floresceu a civilização do Vale do Indo, seguida pelas tradições védicas que dariam origem ao hinduísmo. Os indianos desenvolveram sistemas filosóficos e matemáticos que influenciariam o mundo. A noção do zero, por exemplo, tem raízes na matemática indiana. Na China, as primeiras dinastias Xia, Shang e Zhou estabeleceram sistemas administrativos, agrícolas e espirituais duradouros. A filosofia chinesa, com Confúcio e Lao Tse, moldou o pensamento oriental com ideias de harmonia, ética e equilíbrio. Na Grécia Antiga, surgiram os ideais de democracia, teatro, filosofia e Olimpíadas. Atenas e Esparta representavam modelos distintos de organização social e política. Sócrates, Platão e Aristóteles questionaram a existência, a ética e o conhecimento, lançando as bases da filosofia ocidental. Roma, por sua vez, começou como uma pequena cidade-estado
e cresceu até se tornar o maior império da antiguidade. Suas conquistas territoriais, o direito romano, os aquedutos, as estradas e os anfiteatros marcaram a história para sempre. Roma absorveu e difundiu a cultura grega, adaptando-a ao seu modo de vida prático e militarizado. A antiguidade foi marcada pela ascensão e queda de grandes impérios, pelas trocas comerciais através da Rota da Seda e pelas heranças culturais que ainda influenciam nosso mundo. A invenção da escrita permitiu que o conhecimento fosse preservado e transmitido, dando início à história como a conhecemos. Nesse período, mitos e religiões floresceram. O judaísmo surgiu entre os hebreus como uma das primeiras religiões monoteístas. Mais tarde, o cristianismo nasceria na mesma região, com a figura de Jesus de Nazaré, mudando o curso da civilização ocidental. Enquanto o mundo antigo se expandia, novas conexões eram feitas. Povos migravam, culturas se misturavam, conhecimentos eram trocados. Era um tempo de construção, de cidades, de ideias, de legados. E assim, com os alicerces da civilização firmemente lançados, avançamos rumo à Idade Média. A Idade Média teve início com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e durou cerca de 1000 anos. Foi um período complexo e diverso, repleto de transformações culturais, políticas e religiosas. Na Europa, o sistema feudal passou a organizar a vida social e econômica. Esse tal de feudalismo era baseado na posse de terras. Os senhores feudais detinham o poder local e protegiam os camponeses, que em troca lhes deviam trabalho e lealdade. Os castelos surgiram como fortalezas de defesa e moradia da nobreza. A sociedade era dividida em 3 ordens: os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. A Igreja Católica tornou-se a instituição mais poderosa da Idade Média. Influenciava reis, impunha normas morais e era a guardiã do conhecimento. Mosteiros e abadias preservaram manuscritos antigos e produziram novos textos religiosos. A fé era o centro da vida, e o medo do pecado moldava comportamentos. Enquanto isso, o mundo islâmico florescia. Após a morte do profeta Maomé, no século VII, os árabes criaram um vasto império. Fundaram cidades como Bagdá e Córdoba, onde a ciência, a medicina, a matemática e a filosofia se desenvolveram intensamente. Bibliotecas e universidades foram criadas. Pensadores muçulmanos traduziram obras gregas e romanas, mantendo vivo o legado clássico. O conhecimento circulava, e o Oriente tornava-se um centro vibrante de saber, arte e espiritualidade. As cruzadas e expedições militares organizadas pela Igreja tinham como objetivo retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Elas duraram cerca de 2 séculos e promoveram contatos culturais e comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Na mesma época, o Império Bizantino resistia no Oriente, com sua capital em Constantinopla. A arte bizantina, com seus mosaicos dourados e cúpulas imponentes, refletia a espiritualidade e a grandiosidade dessa civilização cristã oriental. No Extremo Oriente, a China vivia períodos de grande esplendor sob as dinastias Tang e Song. O papel, a bússola e a pólvora foram algumas das inovações que nasceram ali. A cultura florescia e influenciava toda a região asiática. No Japão, os samurais seguiam o código de honra do Bushido, onde valores como lealdade, disciplina e coragem eram essenciais. O shintoísmo coexistia com o budismo, formando uma rica espiritualidade que moldava a sociedade japonesa. Nas Américas, povos como os maias, astecas e incas desenvolveram complexas sociedades urbanas, com arquitetura monumental, calendário solar, agricultura em larga escala e rituais religiosos marcantes. Eram civilizações ricas em simbolismo e conhecimento astronômico. Por volta do século XIV, a Europa foi atingida por uma tragédia devastadora: a Peste Negra. A doença dizimou milhões de pessoas e provocou profundas mudanças sociais.
A escassez de mão de obra valorizou o trabalho e enfraqueceu o sistema feudal. Ao fim da Idade Média, sinais de transformação começavam a surgir. As cidades cresciam, o comércio se intensificava e o espírito crítico renascia. Era o prelúdio de uma nova era. O Renascimento e a Idade Moderna estavam por vir. A Idade Contemporânea teve início com a Revolução Francesa em 1789 e se estende até os dias atuais. Trata-se de um dos períodos mais dinâmicos da história humana, marcado por revoluções políticas, sociais e industriais, além de guerras, avanços científicos e profundas transformações na forma como vivemos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. Tudo começou com o Iluminismo, um movimento intelectual que valorizava a razão, a ciência, a liberdade e os direitos individuais. Pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot defenderam ideias que colocavam em xeque os privilégios da nobreza e da igreja e propunham uma sociedade baseada na igualdade perante a lei e na soberania do povo. Esses ideais inspiraram a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia absolutista, instaurou a república e proclamou os direitos do homem e do cidadão. Embora tenha passado por períodos de instabilidade, como o terror e o governo de Napoleão Bonaparte, a França influenciou o mundo com seu grito por liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse mesmo contexto, as colônias inglesas na América do Norte declararam independência em 1776, dando origem aos Estados Unidos da América. O novo país foi fundado com base em uma Constituição escrita e em princípios democráticos, sendo também influenciado pelos ideais iluministas. No século XIX, a Revolução Industrial transformou radicalmente a economia e a sociedade. A invenção das máquinas a vapor, dos teares mecânicos e das locomotivas acelerou a produção e reduziu o tempo de transporte. Cidades cresceram, fábricas se multiplicaram e surgiu uma nova classe social: o proletariado urbano. O trabalho nas fábricas era exaustivo e as condições eram frequentemente desumanas. Surgem, então, os primeiros movimentos operários, que reivindicam melhores salários, jornadas justas e direitos trabalhistas. Sindicatos, greves e manifestações começam a fazer parte da vida social das cidades industriais. Ao longo do século XIX, o nacionalismo também ganha força. Na Europa, ele contribui para a unificação da Itália e da Alemanha. Impérios coloniais como o britânico, o francês e o belga expandem seu domínio sobre a África e a Ásia, dando início ao neocolonialismo. Essa expansão muitas vezes ocorreu com violência, exploração e desrespeito às culturas locais. Povos inteiros foram submetidos a regimes opressivos e riquezas naturais foram extraídas sem benefício para as populações nativas. A tensão global aumentava. No início do século XX, o mundo mergulhou em um dos períodos mais turbulentos da história: as grandes guerras mundiais. O século XX começou com um mundo em tensão. O avanço industrial, as disputas por colônias, os nacionalismos exacerbados e as alianças militares criaram um cenário instável. Em 1914, com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, o estopim foi aceso para o que se tornaria a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, milhões de soldados se enfrentaram nas trincheiras da Europa. Foi um conflito devastador, com o uso de novas armas como metralhadoras, tanques, aviões e gases tóxicos. A guerra envolveu as maiores potências da época e trouxe destruição em escala jamais vista. Ao fim da guerra, os impérios austro-húngaro, otomano, russo e alemão colapsaram. O Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções à Alemanha, plantou as sementes de um novo conflito. A paz era frágil e o ressentimento crescia no coração da Europa. Na década de 1920, o mundo buscou se reconstruir. Surgiram avanços na cultura, nas artes e na ciência. Foi a chamada Era do Jazz nos Estados Unidos e o período das vanguardas na Europa.
mas a instabilidade econômica persistia. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York mergulhou o mundo em uma profunda crise, provocando desemprego, fome e o colapso de economias inteiras. A esperança deu lugar ao desespero, e regimes autoritários começaram a ganhar espaço. Na Itália, Benito Mussolini instaurou o fascismo. Na Alemanha, Adolf Hitler chegou ao poder com o nazismo, prometendo restaurar a grandeza alemã. Na União Soviética, Stalin consolidava um regime comunista autoritário. O mundo marchava novamente rumo ao abismo. Em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, começava a Segunda Guerra Mundial. De um lado, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, liderados por Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e China. O conflito se espalhou por todos os continentes e durou até 1945. Foi um período de horrores indescritíveis. O Holocausto levou ao extermínio de cerca de 6 milhões de judeus. Cidades foram destruídas. Milhões perderam suas vidas. A guerra terminou com a rendição da Alemanha e, logo depois, com as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Foi o marco do início da era nuclear e o fim de uma das maiores tragédias da história da humanidade. Após a guerra, o mundo não encontrou paz imediata. Dividido entre dois grandes blocos, o capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista comandado pela União Soviética, o planeta entrou em um novo tipo de confronto: a Guerra Fria. Essa guerra não foi travada com batalhas diretas, mas por meio de disputas tecnológicas, ideológicas, políticas e armamentistas. A corrida espacial levou o homem à Lua em 1969. A corrida armamentista criou um arsenal capaz de destruir o planeta. Guerras indiretas como a do Vietnã, a da Coreia e os conflitos no Oriente Médio foram alimentadas por essa tensão global. A Guerra Fria também foi palco de espionagem, sabotagens e regimes autoritários apoiados por ambos os lados. Enquanto isso, movimentos sociais ganhavam força. As lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, os protestos de maio de 1968 na França, as mobilizações feministas e ecológicas. O mundo clamava por mudanças e justiça social. Em 1989, a queda do Muro de Berlim simbolizou o fim da Guerra Fria. Em 1991, a União Soviética colapsou e muitos países do leste europeu tornaram-se democracias. O mundo parecia caminhar para uma nova era de cooperação internacional. Nascia então a nova ordem mundial. A globalização avançava. A internet conectava pessoas de diferentes continentes em tempo real. Novos blocos econômicos e acordos comerciais surgiam. Mas também surgiam novos desafios. O século XXI começou com o atentado de 11 de setembro de 2001. O mundo assistiu, estarrecido, aos ataques terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas. Iniciava-se uma nova fase de conflitos, marcada pelo combate ao terrorismo. Guerras no Afeganistão e no Iraque foram deflagradas. A segurança passou a dominar as pautas políticas. Ao mesmo tempo, a crise econômica de 2008 abalou os mercados globais, mostrando a fragilidade do sistema financeiro internacional. Movimentos sociais eclodiram em diversos países, exigindo mudanças políticas e justiça social. A tecnologia continuava a avançar rapidamente, mudando nosso modo de trabalhar, aprender e nos relacionar. O mundo moderno passou a ser caracterizado por sua complexidade. Desafios ambientais, pandemias globais como a da Covid-19, crises humanitárias e conflitos geopolíticos continuam a moldar o presente e a desafiar nossa capacidade de resposta. Vivemos em um tempo de incertezas e também de possibilidades. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, à comunicação e à inovação. Mas também nunca enfrentamos tantos dilemas éticos, sociais e ambientais ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, se inscreva para não perder outras histórias como essa.
E se você tiver alguma história ou sugestão em mente, deixe aqui sua opinião nos comentários que eu leio todas.